Olá e mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar em mais uma aula de matemática rumo à sua aprovação, rumo à tua tão sonhada conquista. Então você que pretende alcançar um concurso público, chegar no teu objetivo, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. E dentre das aulas de matemática que nós temos, essa é uma daquelas que te dão das maiores bases que você vai ter para acertar o maior número de questões. Ou seja, a grande maioria das questões da sua prova está nessa aula aqui. Então aqui hoje, pessoal, eu não vou ficar falando, olha, isso aqui é importante, isso não é. Tudo é. Tudo é. E se você perceber e acompanhar a aula até o final, tenho certeza que você vai arrasar ali nas questões, tá? Você vai mandar muito bem. Então vem comigo que eu vou te mostrar exatamente como cai. Hoje nós vamos trabalhar em duas frentes. A primeira delas com os números racionais, a gente vai falar um pouquinho das operações de propriedades e posteriormente o problema com as quatro operações, só que dessa vez envolvendo a questão de fração e de decimal. E eu vou te mostrar tudo que vai cair. Quer ver só? Primeira coisa que você tem que entender, a definição de números racionais. Então você tem que entender esse conceito, por quê? Porque cai ou a parte teórica ou vai cair então algum exemplo. Vai te perguntar, isso aqui é número racional ou não é? Então vamos entender primeiro a parte teórica. Primeira coisa que você tem que entender, ela também é chamada de grupos, são números, tá? Que dentro deles o grupo é chamado também pela letra Q. Q de queijo, tá bom? É um padrão universal, só para que você se situe. Então, vai aparecer na prova, os números racionais, também chamados pelo grupo de letra Q. Tá tudo certo, não se preocupa, não desespera, porque é um padrão universal, tá? Só para você entender a nomenclatura quando surgir na tua prova. Agora, quais são os números racionais? E aqui, pessoal, ele vai abranger bastante coisa, tá? Primeiro, o que você tem que entender? É todo número dividido. Guarda essa informação no teu coração. Número racional é um número que é dividido. Beleza? Então, ao contrário do que a gente já tinha visto em outras aulas e tudo mais, falar dos números inteiros, lembra aquela conversa? Aqui não, o número ele vai estar quebrado. Só que presta atenção. Há várias formas de aparecer esse número quebrado, tá? O número não vai estar inteiro. Heitor, quebrado de que jeito? Calma, a gente já vai conversar. Só quero que você guarde essa informação. Segundo ponto que eu quero falar também dos números racionais. Ele pode ser, cuidado, tanto positivo quanto negativo, ou um ou outro, tanto faz. Então, às vezes, cai uma questão assim. Dentro dos números racionais, é todo número inteiro ou dividido? Opa, já está errado. É número dividido, inteiro não. Segunda pegadinha de prova. Todos os números racionais só podem ser positivos ou só podem ser negativos. Cada prova, né, eles vão inventando uma coisa. Fala, não, pode ser tanto um quanto o outro. Tanto me faz se é positivo ou negativo. Legal? Se você guardar essa informação, vai te ajudar bastante também a acertar a maior parte das questões. Terceira coisa aqui dos números racionais. Pode ser uma dízima periódica. Heitor, o que é uma dízima periódica? Ou nunca vou falar, ou então já ouvi, mas não lembro direito, não se preocupa. Mas basicamente é aquele número que vai estar ali depois da vírgula e que ele vai se repetir. Vai ter sempre uma mesma sequência que você vai repetir depois da vírgula. Pode ser uma sequência de um número, pode ser uma sequência até de 2, pode ser uma sequência de 3, tanto faz, mas sempre vai repetir. Então, se estiver repetindo, sei lá, 2,444, é sempre o 4, depois da vírgula. Pode ser que depois da vírgula tenha repetido sempre dois números, tá? 42, 42, 42, beleza? Qual que é o padrão? Depois da dízima periódica, geralmente vai ter os 3 pontinhos, porque é o infinito, tá? Porque ela não acaba. É sempre aquela divisão que não acaba. Além disso, o zero também vai pertencer aos números racionais, tá bom? Então, o zero está incluído nesse jogo, como geralmente está, né? Na maior parte dos grupos que a gente trabalha, que a gente conversa, eu sempre gosto de acrescentar essa informação. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para você, que é tudo aquilo que a gente conversou. Olha, por exemplo, na sua prova pode aparecer exatamente assim, tá? Pode aparecer exatamente assim.
2 terços. Oi, Heitor, mas tem uma barra. Não tem problema. Pessoal, eu falar para você 2 terços é a mesma coisa que falar 2 terços, tá bom? Às vezes pode aparecer assim, às vezes pode aparecer assim, e não tem problema nenhum, tá? O que significa? Que você está dividindo 2 dividido por 3. Legal? E aqui naquela divisão você sabe que não vai ser um número inteiro, porque o 3 não cabe dentro do 2. Então você vai ter um número com vírgula. Opa! Número dividido não é número inteiro, por isso que é um número racional. Entendeu a lógica? É isso que vai vir na sua prova, tá bom? Agora, se viesse 3 sobre 3, cuidado, hein? Aqui é a mesma coisa que 1. Aí, nesse caso, é um número inteiro, tá? Não vai ser um número dividido. Mas olha que curioso porque eu trouxe aqui para você. Isso aqui, olha esse número. 0,5 ou meio. E eu pergunto para você, é um número racional? Sim ou não? O que você acha? Seguinte, pessoal, 0,5, olha só, é metade de 1, concorda comigo? Metade de 1, ou seja, 0,5 é a mesma coisa que ou 5 sobre 10, ou que a gente simplificando dá 1 sobre 2, tá bom? Então 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Opa, Heitor, é uma fração. Se é uma fração, a gente está falando de um número dividido, ou seja, um número racional. Por isso que ele está aqui. Tem outros exemplos. 6 oitavos, tá bom? Que aqui a gente podia até ir simplificando. Você pode dividir sempre tanto pelo número de cima quanto pelo número de baixo, pelo mesmo número, mas tem que ser pelo mesmo. Então vamos supor, aqui eu vou dividir por 2 e aqui eu vou dividir também por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 3 sobre 4 é a mesma coisa que 6 sobre 8. Legal, pessoal? Ou então, esse número aqui, ó, 2,33333333. Se você quiser saber, né? Mesma coisa que 7 sobre 3 também, não há problema. Mas a gente sabe que isso aqui é uma dízima periódica. Lembra que eu falei da sequência depois da vírgula? É isso, tá? Não tem segredo nenhum. Além disso, às vezes vem uma fração, simplesmente. Vem ali escrito 7 sobre 3. E ele simplesmente vai te perguntar, qual que é o dividendo? Opa, não esquecem, o número que a gente está dividindo é sempre o de cima da fração, ou seja, o nosso dividendo também representado pela letra D maiúscula. Às vezes no campo teórico aparece, tá bom? Então você tem que saber que é o D maiúsculo. E o divisor é aquele que vai dividir o nosso número, é por isso que é o nome divisor, e é representado pelo D minúsculo, tá? E ele vai embaixo. Então, se na tua prova aparecer uma fração, vai te dar uma fração normal. Vai te perguntar qual que é o dividendo? É o número que está em cima. Se perguntar qual que é o divisor? É o número que está embaixo. Só isso, tá bom? Para você acertar ali na sua prova. Legal, pessoal? Agora, vamos avançar para um segundo nível aqui, que a gente vai começar a utilizar alguns exemplos e subir a nossa escadinha aí do conhecimento, tá bom? O que você tem que entender aqui? O que é uma fração? Então, muitas vezes, a gente coloca ali, né, um número e as pessoas ficam ali todas preocupadas, coloca ali 1 sobre 2, 3 sobre 5, e ai meu Deus, isso é o quê? Isso é fração ou é divisão? Pessoal, a gente chama popularmente de fração e a sua prova também, mas no fundo, é uma divisão, tá? O que é 1 sobre 2? É a mesma coisa que 1 sobre 2. É só uma outra forma de representar. Ou seja, a fração é sim uma divisão. A única questão é que ela está assim, nesse formato, tá bom? Mas se você quiser fazer a conta, você só faz assim, viu? Então é a mesma coisa. Lembrando, hein, que o número de baixo da fração representa o total e o de cima a quantidade a ser dividida. Heitor, como assim? Olha só. Eu quero te falar aqui de um número, ó, 1 sobre 4. Vamos entender o que é isso. Vamos entender o que significa isso. Significa que o 4, pessoal, representa o total de alguma coisa. Vamos supor que é um chocolate gigantesco. Tá aqui, ó, desenha aqui o chocolate.
Heitor, mas tem o número 4. O que que significa esse número 4? Significa que eu vou pegar esse mesmo chocolate e vou dividir, por exemplo, em 4 partes iguais. Lembra? Divisão é sempre 4 partes iguais, tá bom? Então, o número de baixo ele sempre vai representar o meu todo. Guarda, porque quando a gente estiver em porcentagem, quando a gente estiver trabalhando outros conceitos, você sempre vai lembrar desse. Esse é o conceito básico da divisão ou o conceito básico da fração. O número de baixo sempre representa o todo. Guarda isso no seu coração, vai te ajudar bastante. Heitor, e o número de cima? É o que a gente quer, é a quantidade que a gente quer. Então, se ele está falando 1/4, pessoal, ele só está querendo uma das 4 partes. Então, depois, mais para frente, você vai trabalhar isso com outras ideias. Por exemplo, ele vai te perguntar uma porcentagem. Então, se isso tudo é 100%, 1/4 é 25%, ou seja, cada 4 partes, uma só. Ou ele fala, olha, fulano de tal come sempre 1/4 de um doce. Qual é a parte que falta? Então você vai contar as outras 3, por exemplo, e vai falar, opa, para chegar no 4 faltam 3. Então é 3/4. É o que falta, é o que não foi comido, por exemplo. Tá bom? É assim que a gente trabalha. Lembra? A parte de baixo é o todo. E aí a gente vai dividir em partes iguais e de cima é aquilo que a gente pega. Entendeu? Então você entendendo essa lógica, tudo vai ser mais fácil para você. Então olha só esse problema. Um restaurante vende diariamente 1/3 do seu estoque. Em quanto tempo acabarão os produtos? Pessoal, você pode fazer isso aqui de várias formas, né? Você pode fazer aqui de regra de 3, pode fazer a porcentagem, pode fazer aqui de diferentes formas que no final dá tudo mais ou menos na mesma. Mas o que eu quero falar aqui para vocês hoje é com relação à fração. Então, por exemplo, o que ele está falando? Um restaurante vende diariamente, não está escrito que é uma vez por dia, você tem que compreender, né, a interpretação textual, que diariamente é todos os dias sem exceção. Ou seja, 1/3 do seu estoque. O estoque inteiro, pessoal, vou até fazer aqui o desenho, tá? Você pode dividir em 3 partes. Por quê? Tudo isso aqui é a nossa fração e é 3 por baixo. Porque ele disse, ó, 1/3. Isso aqui é a mesma coisa que 1/3. Concorda comigo? Legal. Ou seja, toda a nossa venda que o meu restaurante tem, ou seja, o meu estoque, ele é dividido em 3 grandes partes. Todos os dias ele vende um. E aqui, pessoal, é só você refletir. Ou seja, vamos lá. Um dia vai fazer uma parte desse estoque. Concorda? No segundo dia, vai a segunda parte. E no terceiro dia, toda essa parte aqui. Ou seja, todo o estoque, se ele não repor, vai durar 3 dias, tá? E ele quer saber em quanto tempo que o produto vai acabar. Ou seja, depois do terceiro dia, tá bom? Assim que você pode fazer a sua conta. Veja, essa é uma questão clássica de concurso que é feita apenas na observação, só que você tem que entender como é que trabalha a fração. Veja, às vezes não é preciso você entender porcentagem, regra de 3, não é preciso de nada disso, apenas pela lógica e entender como é que funciona uma fração. Ou seja, pega a parte de baixo e entenda que isso tudo representa o total da sua fração. Pessoal, além disso, a gente também tem que trabalhar como é que vai funcionar ali certas contas quando eles vão misturar ali com os decimais. Fica descansado que eu vou te mostrar. Você tem que entender uma coisa, que quando a gente está falando em fração, a gente está falando de um número quebrado, ou seja, pode ter uma parte inteira ou menor do que 1 ali. Concorda comigo? Olha só. Por exemplo, aqui nessa conta que a gente tem, eu só quero pegar o primeiro número, que é 2/3. 2/3, o que significa isso? Entenda essa lógica. Quando o número de cima ele é menor, grava isso, do que o número de baixo, significa que ele é menor do que 1. Concorda comigo? Agora, se fosse por quê?
Vamos pegar outro exemplo. Se fosse 3 sobre 3, 3 dividido por 3 é a mesma coisa que 1. Logo, 2 sobre 3 é menor do que 1. Entendeu? E se fosse 4 sobre 3, Heitor? Bom, se fosse 4 sobre 3, certamente que isso aqui seria maior do que 1, tá? Olha sempre o primeiro símbolo que está aqui. Isso aqui é menor do que isso aqui, né? Ou seja, esse símbolo aqui, ele é menor, tá? É assim que a gente faz na matemática. Caso você não lembre disso, menor, maior, igual, tá bom? É assim que a gente faz na matemática. Além disso, pode ser que caia uma questão assim. Por exemplo, que a gente tenha aqui um número de fração. Veja, pessoal, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Heitor, por que isso? É só você perceber a lógica. Meio, pessoal, é a mesma coisa do que... Lembra que a gente fez aquela conta lá atrás? Que eu falei para você que se juntar duas metades, a gente dava 1? Lembra dessa lógica que a gente tinha conversado? Pois é. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou seja, o 1 ele é metade de 2, tá bom? Se fosse 2 sobre 4, Heitor, é a mesma coisa. O 2 é metade de 4. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5. Lembra, toda fração que o número de cima é igual ao de baixo, não importa o número, isso aqui é sempre igual a 1. Tá bom? Porque é só você dividir o de cima pelo de baixo e sempre vai dar 1. Por isso, essa lógica. Então vamos lá. Tem uma fração com número decimal, Heitor. E agora? Minha dica do professor Heitor. O que você vai fazer? Transforma tudo em fração. Porque as suas provas, elas geralmente já estão meio calculadas nisso. A não ser que na pergunta ele fale, olha, em números decimais, qual que seria o resultado final? Caso ele faça isso, aí você vai transformar em decimal. E aí, por exemplo, em vez de estar 0,5, ia estar 1 sobre 2. Aí você transformava em 0,5. Tá bom? Simples assim. Simples assim porque eu não estou fazendo a prova agora, né? Porque na hora da prova não é tão simples assim. Então vamos lá. Caiu esse número aqui, Heitor. Esquisitão. 2 sobre 3 mais 0,5. E agora? Meu conselho, vamos transformar tudo em fração para ficar mais fácil? Então, primeiro, 2 sobre 3 já está em fração. Então, a gente vai manter aqui, ó. Eu só copiei aqui na linha de baixo. Legal? Depois, o 0,5. Esse bicho que a gente tem que transformar. E você já sabe que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Porque se juntar 0,5 com 0,5 vai dar 1. Tá bom? Então, vai ficar 2 sobre 3 mais 1 sobre 2. Ó, 2 sobre 3 mais 1 sobre 2. Só que é o seguinte, nós temos um grande problemão aqui na matemática, que é o seguinte, você não pode ter aqui uma fração, tá? Diferente da outra. Então, o que a gente vai fazer? Presta muito bem atenção. Toda vez que isso acontecer, eu tiver uma soma ou subtração e eu precisar fazer com frações em que aqui embaixo ele é diferente, tá vendo? O 3 é diferente de 2, concorda comigo ou não? Beleza. A gente tem que fazer uma coisa chamada MMC, que chama mínimo múltiplo comum. Minha opinião, só o nome que é difícil, mas na prática é moleza. O que você vai fazer? Você vai pensar no primeiro número que é em comum entre os dois. Só isso, por isso que é em comum, mínimo comum. O menor número mínimo que é comum entre os dois. Tá vendo a lógica da matemática? Pois é, incluindo o maior deles, tá? Então, por exemplo, o 3. O 3 ele é divisível pelo 3? Pô, Heitor, o 3 é. Então pode ser o 3? Não, porque o 2 não é divisível pelo 3. Então não pode ser o 3. Vamos tentar o 4? Beleza, vamos lá. O 3 divide o 4? Pô, Heitor, não, vai sobrar. Não, a gente não quer que sobre. Lembra, né, que a divisão tem que ser perfeita? Foi a primeira coisa que eu falei para você. Então 4 não pode. É assim mesmo, tá, que a gente faz. Heitor, então é o 5. Ixa,
O 3 entra até no 5, mas ainda vai faltar um aí. Não dá, Heitor. Então, e o 6? Opa, vamos tentar o 6. O 3 cabe no 6? Cabe, Heitor, e vai caber 2 vezes certinho. Legal. Então o 3 pode. Entendeu? E o 2 cabe no 6? Heitor, cabe e cabe 3 vezes e cabe certinho. Opa, coube certinho nos 2, quer dizer que é o primeiro número que a gente achou, que é o mínimo múltiplo comum. Então, veja, se você fizer isso tantas vezes, toda vez que vier uma fração com 3 e outra com 2, a sua cabeça automaticamente vai para o 6, tá? Porque você faz um exercício, é sempre o 6. É sempre o 6. Então, toda vez que vier o 3 e o 2, você já vai vir com MMC de 6 na sua cabeça. É tanto que a gente repete nos exercícios que a gente acaba decorando, tá? É assim que a gente acaba aprendendo. Então, você tem na sua fração de 2 sobre 3 mais 1 sobre 2, o mínimo múltiplo comum de 6. Só que eu vou fazer aqui porque vai ficar mais fácil para a gente compreender, tá bom? Então, a gente tem 2 sobre 3 mais 1 sobre 2. Agora, o MMC é o 6. Agora, presta atenção nessa etapa para você nunca mais errar na tua vida. O que você vai fazer? Você vai pegar esse primeiro número da fração aqui de baixo e vai fazer uma divisão pelo 6. Então, quantas vezes que o 3 cabe no 6? Heitor, cabe 2 vezes, concorda comigo? 3, 6. O 3 cabe 2 vezes no 6, então é 2. Então, depois de você fazer essa divisão, esse resultado você vai multiplicar pelo valor de cima. A Heitor é difícil. Mas quem disse que ia ser fácil? Tem que ser, pessoal. Então, primeiro a gente faz essa divisão, tá bom? E com o nosso resultado, a gente multiplica pelo de cima. Primeiro divide, depois multiplica. Primeiro divide, depois multiplica. Primeiro divide, depois multiplica. É assim que a gente sempre vai fazer, tá? Então, quantas vezes o 3 cabe no 6? 2 vezes, Heitor. Então, multiplica 2 vezes 2, 4. É o 4 que a gente vai colocar aqui em cima. Bacana? Depois, Heitor, é a mesma coisa? Mesma coisa. Quantas vezes o 2 cabe no 6? Heitor, cabe 3 vezes. Ok, então a gente vai pegar o 3 e vai multiplicar pelo número aqui de cima. 3 vezes 1, 3. Repete o sinal, 3. Quanto que ficou, Heitor? É só você fazer a conta. 4 mais 3. Ficou? 7. E embaixo, Heitor, eu mantenho. Só isso. Sua resposta, 7 sobre 6. Tá bom? Então, o que a gente faz? MMC é isso. Vê o número primeiro em comum. Você tem que seguir todas as etapas. Se você pular a etapa, você vai errar a questão da sua prova. Se você fizer, você acerta e passa no seu concurso. Então presta atenção. Todas as etapas é sempre assim. Toda vez que você tiver que achar o MMC, primeiro, acha o mínimo em comum entre eles. Achei o número, Heitor? Legal. Então você divide. Quantas vezes que o número da fração daqui de baixo vai caber nesse aqui, do MMC? Heitor, achei o número. Depois você vai e multiplica pelo de cima. Depois você faz com o segundo e faz a mesma coisa. Divide e depois multiplica, tá bom? Depois você faz a soma. Heitor, e se aqui fosse menos? Aí você ia fazer menos aqui. 4 menos 3. Mas como é mais, a gente somou. Legal? E depois, Heitor, o resultado que vier é aquilo que é a sua resposta. Atenção, atenção. O número de cima, ele é maior do que o número de baixo, certo? Então, se você fizesse a divisão, 7 dividido por 6, quantas vezes o 6 cabe no 7? 1 vezes 6, 6, para 7, 1. Põe 0 e vírgula e começa a fazer, ia dar 1, alguma coisa, tá bom? Então, a sua resposta pode estar em decimal para 1, alguma coisa. Legal? Além disso, se viesse, por exemplo, 6 sobre 6, a sua resposta podia ser 1, tá bom? Porque todo número que é igual em cima e embaixo é igual a 1. Não esquece disso, que às vezes a sua prova pode ter uma outra resposta, mas indicando a mesma coisa, tá? Então, esse é o processo que você vai repetir para todas as vezes que você precisar saber o MMC da sua fração. Além disso, pessoal,
podemos ter alguns exemplos, mas com números inteiros ali na parada. E o que a gente vai fazer? Literalmente o mesmo processo, tá? Só que dessa vez a gente vai ter aqui uma dificuldade um pouco mais acrescentada. Então vamos lá. 4 sobre 5 mais 4 sobre 5 mais 2,5 mais 8. Pessoal, o 2,5, o que você vai fazer? Presta muito bem atenção. Você vai simplesmente pegar o número sem a vírgula e vai olhar para ele e falar quantas vírgulas ele tinha. Heitor, tinha uma casa com vírgula. Se tinha uma casa com vírgula, a gente fez isso na multiplicação, né? Se você assistiu aquela aula, você já sabe. É só você acrescentar um zero embaixo. Então, põe um 1 e põe o 0. Heitor, se fosse duas casas com vírgula, seria 10 mais o 0 seria 100. Se fosse 3, 1000 e assim por diante, tá bom? É sempre 1 mais o 0, que é a quantidade de vírgulas. Ou seja, 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10, tá? Se fosse 2,58, opa, duas casas depois da vírgula. Isso aqui seria 258 sobre 100. Tá? Se fosse 2,574, seria seria a mesma coisa que repete o número 2,574 sobre quantas vírgulas? 1, 2, 3. Então 3 zeros. 1, 2, 3. Tá? Essa é a jogada que você tem que entender para esse segundo momento da sua fração. Tá? Mas para quem viu a aula de multiplicação, eu acho que já sabia essa etapa, mas eu sei que nem todos assistem todas as aulas, então eu sou obrigado a mais ou menos a trazer esse novo assunto. Vamos lá, 2,5. Repete o número sem a vírgula e põe um 1 sobre com a quantidade de vírgulas que tinha depois, ou seja, o 0. Legal, Heitor. E o 8? Por enquanto a gente vai repetir. Simplesmente repete na nossa fração. Heitor, o que eu faço? Ué, você já sabe que você tem que fazer o MMC, tá bom? E quanto que vai dar? Vamos pensar. Qual o número em comum entre o 5 e o 10? Heitor, o 5. O 5 não, porque ainda não, o 10 ainda é maior do que ele. Heitor, então é o 10. Pois é, o 10 ele dá para os dois, tá? Por quê? Porque o 5 ele cabe duas vezes certinho e o 10 cabe uma vez certinho. Então o MMC é o 10. Legal? Então agora vamos fazer aqui as nossas contas normalmente. Então vamos lá? 5, quantas vezes cabe no 10? Duas vezes. 2 vezes 4, 8. Quantas vezes o 10 cabe no 10? Uma vez só, Heitor. 1 vezes 25, 25. Ah, é mais, né, Heitor? É mais porque a gente está somando. Olha aqui, ó. Olha o mais, olha o mais. Beleza. E o outro 8? O outro 8 a gente deixa ali quietinho, bonitinho e vamos fazer a nossa conta, tá? 8 mais 25, quanto que dá? Faz aí a conta. 33. Legal, pessoal? 33 sobre 10. Boa, boa, boa. Mais 8. Tudo bem até aqui? Sim, Heitor. Bacana. E agora, Heitor? E agora? Presta atenção nessa etapa, que aqui você não pode errar, tá? Senão você vai ter uma grande complicação. Eu poderia, inclusive, ter feito antecipadamente, mas eu gosto de falar aqui. Todo número, quando ele está assim inteiro, pessoal, é como se ele tivesse disfarçadamente sendo dividido por 1, tá? Eu vou fazer a etapa completa, para quem já tem experiência vai entender o que eu estou falando. É porque eu preciso explicar bases, tá? Porque algumas pessoas têm dificuldade em contas de divisão, tá? É como se tivesse aqui, pessoal, todo número inteiro, ele está sempre escondido um divisor por 1. Então, se eu tenho um número aleatório, 5, é como se ele tivesse dividido por 1. Se eu tenho 6, é como se ele tivesse dividido por 1. Então, por quê? Porque todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Lembra que a gente teve essa conversa? Quando eu falei da base? Ou seja,
Só para você compreender. Se eu fizesse o MMC daqui, Heitor, de novo, quanto que ia ficar? Era o 10 aqui embaixo. Lembra? 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 33, 33. Tá? Quantas vezes o 1 cabe no 10? 10 vezes, Heitor. 10 vezes 8, 80. Tá bom? Agora você faz a conta normalmente. 80 mais 33, 113, tá? 113 sobre 10. Heitor, minha resposta na conta, ela vai vir assim, 113 sobre 10? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Como ele tem 113 sobre 10, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 11,3. Heitor, por que a quantidade de zeros, quando eu tenho 1 e o zero embaixo, a quantidade de zero, a gente pode eliminar esse zero e meter vírgula em cima, tá? O processo inverso, ele também é verdadeiro, tá? Lembra que eu falei para vocês que, vou fazer aqui no canto, 11,3 é a mesma coisa que 113 sobre 10, mas o contrário é verdadeiro, lembra? Tudo que está de um lado da igualdade é igual ao que está do outro lado da igualdade. Portanto, 113 sobre 10 é a mesma coisa que 11,3. Provavelmente na sua prova vai vir essa aqui. Essa aqui é a resposta, tá? 11,3. Veja, fiz o MMC aqui 2 vezes, justamente porque para te mostrar esse processo com zero e a vírgula, que isso aqui também pode te ajudar bastante a resolver boa parte aí das questões da sua prova. Além disso, agora vamos entrar propriamente dito na questão do decimal. E o decimal, pessoal, que é a mesma coisa do que a gente já conversou até agora, só que em outro formato, né? Em vez de ter ali a barra dividindo, a gente vai ter um número com vírgula. Mas na verdade é só uma outra forma de representar, seja ela uma fração ou divisão, que é tudo sinônimo. Então, no fundo, pessoal, decimal, fração ou divisão é tudo a mesma coisa, tá? Para não falar outro negócio. Então, no final, é tudo a mesma groselha, tá bom? Então, não se preocupa com isso. Só que vai ter o número com vírgula. Então, o número com vírgula é uma divisão. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, olha só. Primeiro, só que vai ter a vírgula. O número 1. Lembra que eu falei para você? Todo número, não importa, inclusive o 1, tá? Esse 1 ficou bem feio, então eu vou fazer de novo. O 1, ele é como se tivesse escondido uma divisão por 1. 1 dividido por 1, 1, tá? Se fosse o 6, a mesma coisa que tivesse escondido um 1 aqui embaixo, ou seja, 6 dividido por 1, 6. Todo número dividido por ele é igual a ele mesmo. Mas imagina, toda vez ter que colocar dividido por 1 ia ficar muito chato. Ou seja, você já entendeu essa etapa aqui, né? 1 é igual a 1 sobre 1. Agora, presta muito bem atenção. 6 é a mesma coisa que 6,0. Por quê? Quando a gente coloca vírgula 0, tudo que está aqui não significa absolutamente nada, tá? Então, você pode falar 1,00. O que é esse zero aqui à direita, Heitor? Absolutamente nada. Ah, mas se fosse 1,1? Opa, aí significa que ele é maior do que o 1. Tá bom? Porque você dá continuidade aqui nesse número. Você tem que entender essa lógica para entender decimal. Segundo ponto, você tem que entender que 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, sem precisar fazer conta, você sabe que isso é 1. Por quê? Lembra, o inteiro, duas partes, tá? Uma das duas partes mais uma das duas partes. Tudo isso aqui representa uma unidade. Tá bom, pessoal? Então, um número completinho da fração, quando o mesmo número de cima e de baixo são iguais, é sempre igual a 1. Da mesma forma, e você vai me ajudar bastante entendendo isso depois quando a gente falar em porcentagem, que é o seguinte: se eu tiver 25 sobre 100, puxa, Heitor, é muito difícil. Você pode ir pela lógica. Imagina que isso aqui tudo é 100, vale 100, tá? Esse quadrado aqui. Significa que se eu tiver metade, quanto que vai valer cada quadrado? 50.
Só que eu vou pegar esse mesmo quadrado e vou dividir de novo na metade. Então ficou 25, 25, 25, 25, tá? Somando tudo, 100, tá bom? Então 25 sobre 100, tá? Representa apenas uma das 4 partes iguais, ou seja, 1 sobre 4, uma das 4 partes, tá bom? Em número decimal, se isso que tudo vale 1, e se eu quero metade, desculpa, se eu quero 1/4, é 0,25. Bacana! Por quê? 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 vai dar 1. Uma unidade inteira. Legal? Ou então você pode simplesmente, pessoal, presta atenção. Se você tiver dúvida, pega o 100 e divide por 25. Legal? Faz essa conta e vai chegar na mesma conclusão do que a gente, tá? Então, dá essa mesma lógica. Então, você tem que entender que, no fundo, o decimal tem a mesma representação, só que, né, de outros, apenas um número com vírgula, mas é a mesma coisa que uma fração ou uma divisão. Olha só esses exemplos. Heitor, 1,8 e está perguntando quanto que isso aqui é em fração. Sua prova vai vir assim, tá? Então você tem que entender. Ou assim ou ao contrário. Então você vai falar, bom, isso aqui, o que você vai fazer? Você vai copiar o número sem a vírgula e vai ver quantas casas tem depois da vírgula. Uma casa, Heitor. Então, apenas um zero. Não esquece de pôr um 1, hein? 1, 0. Simplesmente assim, 18 sobre 10. Heitor, e se vier 1,82? Opa, 1,82, eu copio todos os números que veio antes ou depois da vírgula, não importa, e vou ver quantas casas tem depois da vírgula. Heitor, tem 2. Beleza, então ponho 1 e ponho dois zeros, tá? 182 sobre 100. Heitor, se vier um número gigante, 1863, não tem problema, dividido por 1000. Legal. O que você vai fazer? Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Ou seja, eu vou copiar o número inteiro. Depois eu me preocupo onde põe a vírgula. Primeiro eu me preocupo com o número. Copio ele inteirinho. Depois eu conto quantos zeros tem. Heitor, tem 3. Então, 1, 2, 3. Põe a vírgula. Tá? E aí confere, tá? Porque às vezes sem querer a gente põe depois. Eu já fiz muitas vezes sem querer. Então depois confere. Ah, tenho 3 zeros. 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. 1,863. Tá bom? Então você tem que faz aí na sua casa e faz vários testes aí com esse número. Se quiser até me manda no meu WhatsApp pessoal, não tem problema nenhum, confiro para você. Mas tenta fazer essa brincadeira em número decimal com fração, fração com decimal, tá? E essa dica de acrescentar o zero, tal, pode te ajudar bastante, tá? Na hora de resolver a maior parte das questões. Só um detalhe, depois que você descobrir a fração, você ainda pode simplificar isso aqui, tá? Então tenta dividir tanto de cima pelo de baixo pelo mesmo número, porque a sua resposta na hora da prova pode estar assim ou pode estar simplificado. Então você pode dividir tanto em cima quanto de baixo por 2, por exemplo, tá? Ia dar 91 sobre 50, tá bom? Divide tanto de cima quanto de baixo, vai dar isso, tá? Ou esse aqui, ó, pode dividir tanto de cima pelo de baixo pelo mesmo número. Tem que ser sempre o mesmo número, tá? Ia ficar 9 sobre 5. Então pode ter as duas respostas na sua prova, só fica atento a isso, tá bom? Pode estar simplificado, não esquece, pelo amor de Deus. Combinado? Além disso, pessoal, quero falar uma coisa com relação à soma. Às vezes, a gente não precisa trabalhar com fração, trabalha só com decimal. E aí, nesse caso, Heitor? Nesse caso, o que você vai ter que entender? Vamos lá, vou trazer os dois casos que vão aparecer na sua prova. Primeiro deles, se a gente tiver o mesmo número de casas depois da vírgula. Então você vai fazer o seguinte, você simplesmente vai colocar ali os seus números, tá? Então caiu 7,68 mais 2,21 e você vai somar. Qual que é a ligação aqui, ó?
são as vírgulas, tá bom? E aí você consegue alinhar tudo de acordo com as vírgulas. Não é porque tem 3 casas, é porque você tem que alinhar vírgula com vírgula, tá bom? Se fosse 177,68, você ia por aqui, tá bom? 177,68. Você vai alinhar de acordo aqui com a vírgula. Deu para entender a lógica? É assim que você vai fazer. Heitor, e a soma em si? Depois você vai fazer a soma como se a vírgula não existisse. 1 mais 8, 9. 6 mais 2, 8. 7 mais 2, 9. E a vírgula? Você desce na mesma linha, tá bom? Desce exatamente igual. 9,89. Só isso, Heitor. Só isso. Só copiar, tá? Não tem segredo. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, quando a gente tem, por exemplo, depois da vírgula, é um número apenas, ou então tem 2 números. E, Heitor, e agora? Mesma coisa. Você vai copiar os números, isso é para soma ou para subtração, tanto faz. Sempre alinhado aqui, ó, também pela vírgula. E você vai fazer a mesma coisa. A única diferença é, que eu não quero que você esqueça, é que a gente tem sempre 2,2 é a mesma coisa que 2,20, que é a mesma coisa que 2,200, que é a mesma coisa que 2,2000. Lembra? 0 à direita não significa absolutamente nada. Então você pode até acrescentar um 0 aqui e continuar aqui a sua conta. E depois você soma normalmente. 8 mais 0, 8. 6 mais 2, 8. 7 mais 2, 9. Desce a vírgula, 9,58. Além disso, pessoal, ainda pode cair uma dízima periódica e pedir para você fazer a conta, de soma, subtração, seja o que for. Mas aqui não é difícil, tá? Então, bem tranquilo. O que você vai fazer? Caiu aqui, por exemplo, 1,4444 até o infinito, 6 mais 6,999 até o infinito. Heitor, vou ter que somar até o infinito? Não. Você simplesmente vai olhar para tudo que está depois da vírgula e vai ver qual que é a sequência que está repetindo. Pô, Heitor, só está repetindo 4. Então, eu vou ignorar, eu vou só copiar a primeira sequência e ignoro completamente o resto. Vou olhar para outra e vou fazer a mesma coisa. Eu vou olhar para a sequência e vou ignorar completamente o resto, tá bom? É como se só fosse 1,4 mais 6,9. Depois você faz a soma normalmente, vai dar 8,3, tá bom? E é essa que vai ser a resposta da sua prova. Porém, pode cair uma dízima periódica com 2 sequências e outra com uma. Então presta muito bem atenção. Caso isso aconteça, você vai ver qual que é a sequência que está repetindo, da mesma forma. Nesse caso, 4,25 são 2 números. E aqui, Heitor, só está repetindo 1. Mas como teve 2 casas aqui, você vai considerar 2 casas aqui também, tá bom? É só porque a gente tem que igualar o número de casas na soma quando a gente vai fazer. Lembra outra história lá atrás que eu acrescentei um 0 à direita só para a gente fazer a conta? Essa é a mesma lógica que você vai fazer na dízima periódica, tá bom? Se aqui a sequência é de 2, você vai pegar mais um emprestado aqui da sequência, tá bom? Então não vai ficar só com 1 e sim com 2. Então ficou 4,25 mais 2,11. E aí você faz a soma alinhando as vírgulas que vai dar no final 6,36. Legal, pessoal? Isso aí é tudo que você precisa saber sobre números racionais e os problemas envolvendo aí para a sua prova. Muito obrigado por ter assistido, não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber as próximas notificações. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço e bons estudos para você.